Então, pessoal, o Vitor Romão fez um vídeo aqui com o título Vale mais a pena ser editor de vídeo ou programador? E aqui ele falou algumas coisas sobre a nossa área, né? Programação, engenharia de software. E bom, eu vou fazer um react desse vídeo, então eu vou dar play aqui e vou comentando no decorrer do vídeo. Opa, então, rapaziada, nesse vídeo aqui eu queria falar um pouco sobre duas carreiras diferentes, né? Que de várias maneiras elas às vezes acabam até se conectando. Que é a carreira de programação e a carreira de edição de vídeos, né? Essas duas são áreas que têm muitas coisas em comum, né? Inclusive é bem comum pessoas que trabalham nessas áreas começarem a prestar serviço para o exterior em algum determinado momento da carreira. Porém, existem algumas diferenças, né? Principalmente do jeito onde você consegue encontrar esses clientes, é bem diferente quando a gente está falando de edição de vídeo e quando a gente está falando de programação. O lugar onde você encontra clientes de programação é bem diferente do lugar onde você encontra clientes para edição de vídeos. Então, enquanto no mercado de programação a gente seguiu um caminho muito mais formal, né? Normalmente as pessoas lá conseguem muitas vagas por LinkedIn e por outras plataformas mais profissionais, mais formais. Aqui na edição de vídeo, muitos dos clientes que editores de vídeo conseguem, gringos, eles vêm normalmente do Discord, tá? Do Discord, do Twitter, então de redes sociais, né? Não existe Bom, realmente na nossa área é muito mais comum você conseguir uma oportunidade pelo LinkedIn, só que também tem uma comunidade muito grande no Twitter. Então é bem comum as pessoas conseguirem empregos, projetos, freelance pelo Twitter, porque tem uma comunidade bem engajada ali. Então quem está produzindo conteúdo, quem está mostrando seus serviços, quem está mostrando ali, está tendo autoridade no assunto, consegue sim emprego. Então o Twitter também é uma boa, mas é realmente mais comum no LinkedIn. fato uma rede social igual ao LinkedIn, onde você consiga ter muitas dessas oportunidades. E bom, eu tenho um conhecido meu que trabalha com programação, inclusive está em empresas estrangeiras, e ele já me falou muito sobre essa área, né? Ele me mostrou como que ele conseguia os clientes gringos ali na programação, e tentou até, porque eu conheço ele faz um tempo já, né? Então, ele até tentou me dar um direcionamento para minha área. Só que com o tempo eu percebi que, na questão de prospecção, na programação é muito diferente da edição de vídeos, tá? Então, os lugares onde ele prospectava os clientes, em sua maioria no LinkedIn, com edição de vídeos, é muito difícil você achar bons trabalhos no LinkedIn, por exemplo, porque como o LinkedIn ele é um lugar mais corporativo, normalmente você vai encontrar trabalhos lá mais corporativos, que são mais difíceis de aplicar e tem uma barreira de entrada muito maior. Eu tive mais sucesso buscando trabalho de maneira informal, por mensagens no Twitter, mensagens no Discord. E isso é uma coisa muito interessante da programação, né? A programação ela foi bem explorada em todos os meios de comunicação, então sempre foi muito dito para as pessoas que estavam faltando profissionais nessas áreas, que tinham muitas vagas pagando salários absurdos. Então muito jovem se interessou por essa área e começou, sei lá, a fazer uma faculdade de EDS, começou a fazer uma faculdade de engenharia de software. Isso é verdade, pessoal. Não só nos últimos anos teve essa propaganda bem massiva, assim, para você fazer, para você se tornar programador, né? Essa era uma dor do mercado, principalmente ali depois do boom, né, das .com, das empresas ali. E a gente podia ver que a maioria das pessoas, dos homens mais ricos, das pessoas mais ricas do mundo, eram programadoras. Então, teve muito um discurso, né, para você ir para essa área, para você aprender a codificar, aprender a programar. Tem alguns vídeos, se eu não me engano, do Mark Zuckerberg, dele falando que programação tinha que ser ensinada nas escolas, porque era uma habilidade já bastante valiosa, que todo mundo deveria. Mas nada mais é do que, pessoal, que eles queriam mais pessoas na área. Tava tendo essa carência, de fato, tava tendo essa carência de programadores na área. E eles conseguiram o objetivo dele, né? Conseguiram o objetivo de ter bastante pessoas na área. Até porque antigamente os melhores profissionais estavam na mão das melhores empresas, das empresas que conseguiam pagar mais, o salário maior. Então, o produto delas eram melhores por essa questão. E agora meio que de- democratizou, né? Tem mais pessoas do que tinha um tempo atrás. Várias pessoas se tornaram programadores por causa desse discurso. E foi propaganda, não só, assim, por essas pessoas, também foi, igual ele falou, no jornal, teve no G1, notícias que em 2025 ia ter uma grande necessidade de pessoas da área de TI, etc. E bom, hoje a gente vê que não é 100% verdade. E tentou investir nessa área, né? Pelo fato dela ter sido televisionada e ela ser tão comentada aqui no YouTube como a área para você entrar caso você queira ganhar dólar, muitos jovens foram para essa área. Enquanto com edição de vídeo não aconteceu essa formalização da profissão, justamente porque não foi uma área muito explorada por jovens. Eu sinto que agora que eu vim aqui no YouTube e estou trazendo conteúdo disso, né? Eu sou praticamente um dos únicos YouTubers que traz conteúdo sobre isso atualmente. A área tem crescido, então tem surgido cada vez melhores oportunidades. Mas de fato, até Isso é verdade. Eu também conheço pessoas da área, né, de videomakers, edição de vídeo, fotografia, etc. E não é muito comum eles ganharem em dólar, não é muito comum eles falar sobre ganhar em dólar. E ele foi o primeiro, na verdade, o Vitor Romão foi a primeira pessoa assim, que eu vi falar no YouTube, quando ele fez o primeiro vídeo dele, contando o salário dele de R$ 42.000, trabalhando para a Gringo como editor de vídeo, teve uma repercussão muito grande na época, e foi a primeira pessoa que comentou sobre isso no YouTube, que eu conheço, foi o primeiro.
pouco tempo atrás, esse assunto nem era comentado aqui na internet, tá? Tinha muita gente, sim, já prestando serviço de edição para gringos, prestando serviço de thumbnail design para gringos, porém isso não era comentado abertamente na internet. Pelo fato de ter tão pouco profissional explorando essa área, não tinha surgido ainda um criador de conteúdo em volta desse nicho. Eu surgi agora no YouTube, e com certeza vai surgir vários outros daqui a alguns meses ou anos. Eu surgi aqui no YouTube justamente expondo esse mercado, falando sobre essas oportunidades, e que dá sim para você ganhar em dólar, não seguindo uma profissão mais tradicional como a programação. Diferente da programação, a edição de vídeos ela não tem faculdade, né? Não existe uma faculdade aprovada pelo MEC com o título de edição de vídeos, né? Não existe isso. Existe É, apesar de existir faculdade para programação, assim, digamos, ADS, Ciência da Informação, Engenharia de Software, etc., e várias outras, não é necessário você fazer elas para você se tornar programador. Você pode fazer, pode ser opcional para você, não precisa ser um limitador. Se você não tem condição de fazer faculdade, não tem tempo ou outro motivo, não é limitador para você. Você pode sim se tornar programador e entrar na área sem faculdade. É bastante comum. Eu conheci várias pessoas, conheci várias pessoas que não tinham nenhum diploma na área, apenas o ensino médio, às vezes nem o ensino médio, e estava trabalhando como programador, inclusive em grandes empresas. Então não é limitador a faculdade. Existe sim faculdades de cinema, faculdades de audiovisual. Tem algumas faculdades com nomes mais estranhos, né? Tipo imagem, som, não fiscar. Mas de fato, sobre edição de vídeo, é uma área que não foi muito explorada nem no meio de educação. Então é muito normal quando uma pessoa quer virar programadora, ela vai fazer uma faculdade, certo? Agora, quando uma pessoa quer virar editor Realmente, teve bastante cursos na área de tecnologia devido a esse discurso, essa propaganda toda. Por exemplo, engenharia de software não era um curso tão muito comum das pessoas fazer ou procurar. E, bom, hoje em dia tem várias faculdades que têm esse curso, né? Então, bom, meio que as faculdades se aproveitaram desse momento, né? E criaram cursos novos. de vídeo, muitas vezes ela vai recorrer a tutoriais no YouTube, cara. Tutoriais no YouTube. Eu aprendi a editar com tutoriais no YouTube. A maioria dos bons editores do mercado hoje em dia aprenderam a editar com o YouTube, apenas assistindo tutoriais. É muito raro você encontrar um editor que trabalhe pra gringa e tenha feito faculdade. Na programação também é a mesma coisa. Eu acho que é bastante difícil você conseguir aprender a ser programador na faculdade e, mais ainda, aprender as tecnologias que são demandadas pelo mercado. Então você só vai aprender ou assistindo vídeo no YouTube ou fazendo cursos. Cara. A maioria das pessoas que eu conheço que trabalha pra gringa, como editor de vídeos, nem sequer fizeram faculdade. Agora, quando você fala da programação, é muito comum um programador ter que fazer faculdade para conseguir crescer na carreira. Porque muitos trabalhos, principalmente os postados no LinkedIn, muitos, eles têm como um requerimento, né, justamente você ter ido para uma faculdade. E, cara, Bom, eu discordo desse ponto também. Não, na verdade, pelo menos na minha bolha e no meu círculo social, e nos lugares que eu trabalhei, eu percebi que muitas pessoas não têm faculdade. E quando tem, fizeram já depois de muito tempo trabalhando na área. Eu, por exemplo, entrei na área sem fazer nenhuma faculdade. Então é possível sim, não é um limitador. eu ainda não consegui resolver o problema aqui do fogão, porque, tipo, aqui o fogão tá no mínimo, tá? Porém, o fogo, a chama dele tá muito forte. E aqui no apartamento é gás encanado. Eu tentei mexer na válvula de gás ali, já é um fogo a tênis. Por isso que eu troquei a panela de lugar a panela, tá? Para a gringa, muitas pediam que você tivesse alguma formação. Então você não conseguiria aplicar pra vaga se você não tivesse uma formação. Diferente do mercado de edição de vídeos, onde você nunca, é muito, cara, eu acho que é impossível, na verdade, um youtuber te pedir uma formação em edição de vídeos pra que você trabalhe pra ele. Eles não estão interessados nisso, tá? Se você sabe editar bem, Bom, na minha experiência, e assim, nas últimas 50 entrevistas que eu fiz, eu acredito, sei lá, eu não consigo lembrar a última vez que me perguntaram se eu tinha diploma na área ou não. Então, assim, eu acho que não é tão relevante como ele tá falando aqui, tá? Eu sei que tem pessoas que, graças à faculdade, conheceram pessoas, sócios, ou pessoas que indicaram ela para algum trampo, conseguiram estágio devido à faculdade, por causa de hackathon, eventos da faculdade, conseguiram a primeira oportunidade. Mas, assim, não é 100% necessário. Na verdade, assim, eu acredito que é opcional. Se você não tem condição ou não quer fazer faculdade, não precisa para ser programador, tá? ele vai olhar seu portfólio, vai ver o que você consegue fazer, o trabalho que você consegue fazer, você vai ser contratado a partir disso, tá? Não existe essa dele te pedir uma formação, nada do tipo. A grande chave para você conseguir bons trabalhos de edição é justamente você ter um portfólio forte. Seu portfólio é a sua formação, tá? O seu portfólio é a sua faculdade, por assim dizer. Enquanto na programação, nem sempre é assim. Isso eu acho que inclusive é um erro de um programador. Focar muito na formação e não focar no portfólio, porque quem trabalha na programação também pode ter um portfólio. Na verdade, eu também tenho que discordar desse ponto aqui. Na verdade, portfólio é sim importante. Onde você trabalhou é sim importante. E não é só ter faculdade, pessoal. Mesmo se você fazendo a faculdade, terminar, ter o diploma, na verdade, acredito que não vai mudar muita coisa. Não vai nem feder nem cheirar o seu diploma. Nem fede nem cheira. O que importa é você ter um portfólio bacana, ali com as tecnologias que você domina. Se casar com as qualificações da vaga e seu projeto abordar todas as tecnologias ali perfeito,
Então é interessante não ter uma quantidade tão grande, igual ele falou aqui, de ter portfólios e tal, mas focar mais em qualidade, ter alguns portfólios com tecnologia mais usadas e demandada pelo mercado. É mais interessante do que você só ter um diploma. Então o portfólio é sim importante nessa área, tanto quanto. Entendeu? Muitas vezes as pessoas acabam se prendendo muito a uma formação, uma pós-graduação, e quando vai realmente ver projetos feitos pela pessoa, ela não tem muitos projetos, fora os que ela fez na faculdade, por exemplo. Então acho que é muito importante também para programadores focar nesse aspecto, né? Focar na parte de o que você realmente fez, né? Quais projetos você participou. E o legal da programação é você fazer muito projeto por conta própria, igual a edição de vídeos. Na edição de vídeos, para você mostrar o que você consegue fazer, não necessariamente você precisa ter tido um cliente oficial. Você pode simplesmente pegar vídeos no YouTube, pegar live streams na Twitch e editar esses vídeos. Tá? Você não precisa necessariamente ter trabalhado para essas pessoas, entendeu? Você consegue sim criar um bom portfólio, um portfólio forte que vai atrair clientes, mesmo sem nunca ter editado para alguém oficialmente. Meu portfólio lá no começo, ele era apenas de trabalhos próprios meus, né? Que eu tinha feito, por exemplo, tinha pegado uma stream da Twitch de uma VTuber, eu editei e coloquei no portfólio. E meus primeiros trabalhos vieram justamente a partir desses vídeos que eu editei para algumas VTubers. E obviamente você pode fazer isso de todos os nichos, né? Você pode pegar algum vídeo de jogo, alguma stream de alguém jogando alguma coisa, ou se você quer partir mais para o nicho de empreendedorismo, você pode pegar um vídeo, por exemplo, como o meu aqui, que eu tô só falando com a câmera, você pode editar esse vídeo, né? Então, principalmente na área de edição de vídeos, é muito importante você ser proativo, entendeu? Você fazer projetos, você trabalhar, criar um portfólio, mesmo se você não tem clientes ainda. O que eu vejo muito editor fazendo é tentando prospectar com um portfólio com, sei lá, um trabalho só de cliente. Vai ser muito difícil, né? Eu recomendo você ter 3, 4 trabalhos ali, para o youtuber que vai te contratar ter mais informação sobre como é o seu estilo de edição. E, obviamente, com o tempo, conforme você for conseguindo melhores e melhores clientes, você vai conquistando um portfólio cada vez mais forte, provas sociais cada vez mais fortes. E quando você tem um portfólio no nível do meu, a maioria das vagas que eu aplico pro nicho de Minecraft ou de Roblox, eu sou aceito, eu tenho uma resposta do cliente. Muitas vezes você pode não ter uma resposta do cliente, justamente porque o seu portfólio não é bom o suficiente, porque ele não viu muito do seu trabalho, entendeu? Então ele não se interessou muito. Tem muita gente quando tá começando a prospectar. Bom, eu acho que para aumentar a taxa ali de prospecção na nossa área, não é só ter uma faculdade e ter uma quantidade boa ali de portfólios. É muito mais importante você ter um currículo bom. E quando eu falo um currículo bom, não é um currículo bonito e tal, com um template legal. Eu falo com provas sociais de onde você trabalhou, né? Se você tiver trabalhado em grandes empresas, melhor ainda. Mas um currículo que mencione as tecnologias para aquela vaga, né? Que, bom, hoje o nosso tá tendo um bastante filtro por IA, né? Assim que você envia seu currículo, tem ali um filtro pela IA. Então, se você tiver um currículo bom, a sua taxa de conversão ela aumenta, né? A taxa de entrevistas ela aumenta também. E, bom, não é só ter portfólios e, como ele falou aqui, no nosso caso de programação é diferente. E não tá tendo muita resposta de cliente, às vezes a pessoa acaba desistindo, porque simplesmente as vagas que ele tava aplicando, as pessoas não estavam respondendo. E é normal, tá? Principalmente quando você não tem um portfólio forte, é muito normal que muitas das vagas que você aplique, as pessoas não vão te responder. Mas conforme o seu portfólio vai ficando mais forte, a taxa de resposta vai sempre aumentando. Então é muito importante, principalmente no começo, você continua aplicando pros trabalhos durante meses, porque hora ou outra, algum cliente vai te aceitar. E quando um cliente grande te contratar, daí sim, você vai ter um portfólio e uma prova social muito grande, e aplicar para trabalhos vai ser muito mais fácil, entendeu? Mas no começo é difícil mesmo, né? Não espere que você vai mudar de vida em um mês prospectando clientes, tá? Isso aí não existe, cara. Eu comecei a ganhar os meus primeiros clientes gringos 6 meses prospectando, né? Então foram 6 meses de prospecção para conseguir os meus primeiros clientes gringos. Obviamente tem alunos do curso, tem pessoas da comunidade que têm esses resultados muito mais rápido. Eu demorei bastante tempo, demorei 6 meses para conseguir meu primeiro cliente, e demorei ainda mais meses para conseguir chegar no salário de 10 mil reais. Mas tem gente que consegue subir. Bom, pessoal, aqui para conseguir esse salário, especialmente trabalhar para a gringa, eu acho bastante difícil conseguir com 6 meses na nossa área de programação e engenharia de software. Não é o comum é lá mais, tipo, 2, 3 anos, eu diria 3 anos é o comum. Quando você já saiu de júnior e já tá mid-level ali, pleno, mas com 6 meses ali, e ainda mais conseguir um salário de 10 mil. Salário de 10 mil para o Brasil é complicado. Eu diria que o cara tem que ser no mínimo pleno para conseguir 10 mil. E para trabalhar na gringa, vai alguns anos aí. É claro, eu também conheci pessoas que com 3 meses mais ou menos já estava trabalhando na gringa, mas não é o comum, não é o comum. O comum é realmente 3 anos para frente. Muito mais rápido, tá? Mas não leve a exceção como regra, tá? Não é só porque o cara conseguiu em 1, 2 meses que todo mundo vai conseguir em 2 meses, tá? Às vezes tem gente que vai demorar mais tempo, como eu demorei. Porém, o meu foco a longo prazo fez com que eu tivesse muito sucesso na carreira. Se eu tivesse focado no curto prazo, nos 6 meses que eu não tive resultado, eu nunca teria chegado no salário de 42 mil reais. Mas eu ter continuado no jogo, melhorando cada vez mais a minha edição, tentando melhorar sempre o meu portfólio, sempre prospectando, até quando a minha agenda estava cheia, eu ainda estava tentando conseguir melhores clientes, é isso que vai te trazer resultado a longo prazo, tá? É você permanecer no jogo, não desistir rápido, entendeu? As pessoas hoje em dia elas são muito impacientes, né? Elas acabam desistindo muito rápido dos objetivos. Então, se o negócio não deu resultado em 2 meses, ela já acha que o problema é o negócio, mas muitas vezes o problema é o tempo. Entendeu? É o tempo que você se dedicou àquilo. A gente tem a benção na edição de vídeo de ser um mercado informal. Então você não precisa passar 4 anos na faculdade para você trabalhar com isso. Quando na programação, para você conseguir vagas cada vez melhores, nem sempre, tá? Dá para você conseguir vagas muito altas na gringa com programação sem ter faculdade, mas na maioria. Bom, a primeira vez que ele falou nem sempre, né? Mas não é verdade, você não precisa de faculdade para trabalhar na gringa. Na verdade, é bastante comum você não
precisar de uma formação formal ali para trabalhar na área. Não, igual eu falei, eu não consigo nem lembrar a última vez que me perguntaram se eu tinha diploma ou não. Maioria das vezes, tem como requisito uma faculdade, uma formação. Na edição de vídeo não precisa disso. Então, você não precisa passar 4 anos estudando edição para conseguir prestar serviço, tá? Às vezes, assistindo alguns tutoriais ensinando o básico de Premiere, você já consegue prestar esses serviços. Qual que eu acho que é a área mais estável? Né? Se eu acho que a programação é mais estável, se a edição de vídeo é mais estável. Eu sei que há um tempo atrás teve um problema na programação que estava tendo muito layoff, muitas pessoas estavam sendo demitidas, porque houve Não só um tempo atrás, ainda tá acontecendo e, na minha opinião, e pelo que eu tô vendo no mercado, vai continuar acontecendo, é uma questão econômica. Eu não consigo ver com bons olhos o futuro não só da nossa área, realmente vai ter bastante layoffs, não só na área de tecnologia, cara. Ah, Tá tendo todo mundo segurando o capital, né? Não tá tendo mais investimentos, os juros estão altos, etc. E tá todo mundo segurando dinheiro. Então, quanto mais a gente conseguir ser produtivo com um time enxuto, melhor. E vai ser a nova onda. Tá todo mundo fazendo layoff, diminuindo o número de pessoas. E graças à IA, a gente tem que até agradecer às vezes a IA, porque ela tá deixando um time enxuto produtivo. Porque talvez se não fosse com a IA, não tivesse deixando a gente tão produtivo, esse time talvez nem existiria. Porque a empresa, para conseguir entregar o produto, precisava de mais profissionais. E ela não tinha dinheiro para, não tem dinheiro para contratar mais profissionais. Então ela acaba o time de uma vez, né? Ou até a própria empresa. O que está sendo bem comum nesses últimos meses aí. E eu acredito que, bom, vai continuar ocorrendo. uma onda de contratação muito grande na pandemia, e depois, conforme o tempo foi passando e a receita das empresas foi diminuindo, tiveram que ir mandando bastante pessoas da equipe fora. Com edição de vídeos, normalmente acontece isso também, tá? Eu já vi youtubers que tinham canais e, de repente, canais estavam performando bem, de repente eles começam a performar mal, e eles têm que começar a cortar a equipe, contratar menos editores. Acontece também, porém, eu acho que como na edição é uma coisa muito mais informal, a relação é você e o cliente, não existe muita oscilação de mercado no nível de, tipo, grandes FAANGs, né, que eu acho que chama, que são essas grandes empresas que contratam programadores também. Não existe uma onda de massa, várias dessas empresas estão demitindo em massa. Isso é um caso mais isolado, entendeu? É um youtuber que não deu certo, mas não quer dizer que a plataforma do YouTube não está dando certo, entendeu? Então a crise, ela não é necessariamente no setor, mas sim no criador de conteúdo. Então é por isso que é importante você escolher bons clientes, clientes perenes, que estão na plataforma bastante. Interessante esse ponto de vista, eu não tinha parado para pensar. Realmente, quando você é editor, você tem uma relação mais um a um, né? É você diretamente com o cliente. E na nossa área de programação, na engenharia de software, geralmente é você e um time para entregar um produto, uma feature, que seja, dependendo de onde você vai trabalhar. E, bom, e se aquele produto não está dando lucro, não está performando bem, o time todo né, é layoffado, né? Então, é bastante comum por causa disso. E talvez na edição de vídeo isso não aconteça porque é uma relação um a um, né? Se der errado, é só uma pessoa que é demitida. É interessante esse ponto de vista, nunca tinha parado para pensar. Bastante tempo e tem um canal estável, entendeu? Então as crises normalmente não são generalizadas, né? Não são grandes grupos de youtubers que vão sair demitindo editores, não. É muito mais a relação que você tem com o cliente. Outra coisa aqui, questão de inteligência artificial, né? Qual que tem sido o impacto da IA nessas duas áreas, né? Engraçado que dificilmente vem uma onda assim, né? Falando que a IA vai substituir o programador. Enquanto muita gente acha que a IA vai substituir. Discordo mais uma vez aqui, na verdade, essa onda de que a IA vai substituir o programador, ela está sendo bem, né, debatida aí no LinkedIn, Twitter, qualquer lugar que você entre aí. Na verdade, isso é uma coisa antiga, né? Há muito tempo é falado que a IA vai substituir os programadores aí. Então, é bastante comum. E também, antes da IA, né, outras ferramentas como low code, como Wix, WordPress e entre outras que tem por aí, elas falavam que ia substituir a gente também. E bom, a gente ainda segue aqui, né? Mas é bastante comum falar que a IA vai sim substituir o programador. E os modelos que lançaram recentemente aí é bem produtivo, substitui aí um júnior iniciante tranquilamente. O editor de vídeo, né? A IA, no quesito de programação, ela já programa muito melhor que muito júnior por aí. Mas mesmo assim, a IA não substituiu o programador ainda existe, entendeu? E na edição de vídeos, onde a gente tem IAs muito inferiores, né? Que é difícil você achar uma IA que edite tão bem quanto ela programa, entendeu? E mesmo assim, muita gente vem com essa onda de achar que a IA vai substituir o editor de vídeo. E não é bem assim, né? Eu acho que pessoas que pensam assim não estão no mercado. Dificilmente uma pessoa que está no mercado, ali no dia a dia, vendo as coisas acontecerem na prática, dificilmente ela vai ter esse pensamento, porque ela tem noção da abundância de youtubers que tem e de que o YouTube ele vai sempre existir. E sempre vão existir clientes que querem processos manuais. Eu diria, na verdade, que a maior parte dos clientes eles querem sim editores reais, né? É muito difícil você achar um youtuber que vai querer fazer tudo com IA. Até porque, para usar IA, você precisa perder um tempo ali fazendo bons prompts, né? E analisando às vezes, porque muita IA comete muito erro. E a gente tem que lembrar que o YouTube ele tá interessado em gravar. Realmente, isso é verdade. A IA na nossa área aí, por exemplo, o Cloud Code, que está sendo um dos melhores modelos agora para utilizar,
na data que eu tô gravando esse vídeo. Pô, ela substitui um estagiário, um trainee, uma pessoa júnior tranquilamente. Tasks ali, tarefas que a gente passaria para ele, meio que não é necessário. Com um prompt, 2 prompts, a gente consegue já matar todas essas tarefas. Então isso ocasionou uma barreira de entrada um pouco maior para quem está começando. E na área de vídeo, realmente, eu não tenho tanta experiência como o Vitor Romão aqui, mas o que eu utilizei das ferramentas que tem realmente é muito ruim ainda. Então, para substituir vai demorar um pouco, e mesmo se quando elas ficarem muito boas, ainda vai precisar ali no profissional para performar isso. Então, como já é uma relação de um a um, meio que não vai mudar muita coisa, eu acredito. Mas a nossa área já impactou bastante, já deixou a gente bastante produtivo. Gravar conteúdo, tá? O youtuber não tá muito interessado na pós-produção. Então, às vezes, o youtuber tem até mais interesse em contratar um editor que use IA pra ele fazer todo esse processo e ele conseguir focar no que realmente vai trazer retorno pra ele, que é gravar cada vez mais vídeos. Então, se o editor tá usando IA pra editar mais rápido, o youtuber vai achar isso incrível, vai achar isso. É também a nossa nova onda na nossa área. Nos lugares aí que estão usando IA, que a empresa fornece para você as tecnologias, os tokens para você utilizar, elas estão metrificando quem está usando IA e quem não está. E quem não está usando IA está sendo chamado a atenção. Então elas esperam que você use o IA para você ficar cada vez mais produtivo, entregar mais rápido, entregar produtos melhores, mais robustos em pouco tempo. Essa é a nova onda. Então, nossa área também é mandatório usar IA hoje em dia. Isso ótimo, porque ele vai receber os vídeos mais rápido e ele vai conseguir postar mais vídeos. Então talvez a IA venha para ajudar muitos editores a ter um workflow mais rápido e não perder tempo com algumas tarefinhas bestas que às vezes a gente tem quando a gente tá editando um vídeo. A IA vai resolver isso pra gente. Bom, mas eu acho que é isso. Terminei de fazer meu frango aqui, eu só vou esquentar um macarrão que já tem feito ali e vou jantar. Hoje eu ainda vou tentar gravar mais um vídeo, só pra membros, né? Bom, como ele acabou o vídeo dele aqui, eu também vou acabar. Acabou o react. Espero que tenham gostado. Qualquer comentário aí será bem-vindo. Eu respondo todos e debato todos. Só comentar.